Olá, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o Daniel Yudi e tenho uma palavra de Deus hoje para a tua vida. O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Fala, o que eu vou fazer? O que eu faço? Se eu não sei onde começar, se eu não sei o que fazer. E hoje eu vou estar ensinando para você através da palavra. Glória a Deus. Mas antes quero pedir, inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e dê aquele joinha. E vamos para o que interessa. Gênesis no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O tema hoje é: o que eu faço quando eu não sei o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Aí você pode dizer: ah, mas Yudi, o que tem a ver a criação de Deus com o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Bom, calma que eu vou explicar direitinho o que tem a ver uma coisa com a outra. Por quê? Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe, não tem uma direção correta do que a gente tem que fazer, na verdade a gente está esquecendo do que é prioridade e do que não é. A gente está esquecendo a verdade, a pergunta é: por onde eu começo? Por onde eu começo? E pela Bíblia nós vemos que Deus, quando Ele criou os céus, a terra, a Bíblia fala aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra ela era sem forma e é vazia talvez porque não tinha gente nenhum, não tinha nada, e sem forma, não sei, eu imagino, sei lá, era oval, era do tamanho de um desenho de um ovo, não sei, ela era chata, ela não tinha forma, não era redondinha, bonitinha, né? Então, ele era uma coisa muito estranha. E o que a gente observa aqui? É que a primeira coisa que Deus pega e faz, ele pega e fala assim, porque a terra era toda esquisita. Então, o que ele fez? Deus disse: haja luz, e houve luz. Por quê? Uma coisa interessante é que tudo que nós fazemos, nós não conseguimos fazer no escuro. No escuro não tem como fazer nada. Igual aqui, eu estou fazendo essa gravação. Essa gravação aqui, a janela está aberta, as luzes estão acesas, tá de dia. Mas se eu fizesse à noite, talvez dificultaria mais, né? Eu conseguia fazer com refletor, com mais iluminação. E se acaba a energia, pum, apaga, fica tudo escuro. E aí? Né? Então tem essas dificuldades. Então, primeira coisa que Deus fez, Ele falou: haja luz. Tudo que nós precisamos fazer na luz. Nós precisamos de claridade. Nós, seres humanos, nós não temos os olhos igual uma lanterna assim que ilumina o caminho. Né? Nós precisamos de uma luz. Nós precisamos de uma orientação. E Deus, Ele é muito sábio em todas as coisas. Ele fez a luz. Depois Ele fez a separação das terras, os oceanos. Então, quando Deus ele criou os animais marinhos, já tinha oceano, já tinha água. Deus não colocou lá, imagina, colocar o peixe assim, pum, joga os peixes lá, os peixes ficam tudo pulando assim, sem água, né? E imagina ainda se pegam os animais lá e colocam os animais lá, o elefante, a girafa, a vaquinha lá, e ela quer comer a graminha dela, quer comer a graminha dela, e não tem os matos para ela comer. Já imaginou que coisa terrível? Então, tem um princípio de organização. E tudo que nós precisamos é saber onde nós começamos, por onde nós começamos, para onde nós vamos. Certa vez eu e minha esposa, nós trabalhamos em uma fábrica. Essa fábrica, ela fornecia um chip, um condensador de cerâmica que ele vendia para o mundo inteiro. Então, esse chip que era fornecido por o mundo inteiro, eles tomavam conta de 70% dessa venda no mundo, né, desse chip. E esse chip vai em televisão, vai desde coisas pequenas, sabe, celular, até coisas grandes, tipo
um foguete, um avião, então um painel de alguma coisa eletrônica, tudo que é eletrônico, isso aí até aqueles desfibrilador. Bom, é o aparelho que dá choque para reanimar o coração de uma pessoa quando ela tem um infarto, por exemplo, né? Aí ela vai lá e consegue dar aquele choque, até mesmo aquilo. Então, um ponto que eu achei muito interessante é que quando nós entramos nessa fábrica, o gerente geral dessa fábrica, ele pegou e fez uma reunião com todo mundo e explicou para onde vai, o que faz, para onde vai, o que é feito dentro da fábrica. Só que uma coisa interessante que me chamou a atenção foi que quando ele reuniu todo mundo, ele pegou e falou assim, estamos contratando vocês aqui na fábrica, mas precisamos saber de uma coisa. Processos não podem ser pulados. Então, repita comigo aqui, você vai fazer 1, 2, 3 e 4. Então, ele falava assim, a gente tinha que falar para ele, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Aí depois no final ele falou, sabe por que eu fiz isso? Porque processos eles não podem ser pulados. Por quê? Já imaginou se você faz 1, 2 e 4, você pulou 3, por exemplo, você pulou um processo. Ou se não, você pulou o primeiro processo, você foi 2, 3 e 4, né? Você pulou esse processo. O chip, ele vai, por exemplo, nesse aparelho que reanima uma pessoa. E se ele falha, né? Por causa do quê? Por causa de processos que não foram feitos da maneira correta. Então, primeira coisa que nós temos que aprender é 1, 2, 3 e 4, ele pegou e falou. Então, se a gente tem que seguir processos, nós temos que aprender por onde que nós vamos começar. E por onde que nós vamos começar? Vamos aprender na palavra de Deus. Em João capítulo 8, versículo 12. Vamos lá em João capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim, Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Então, primeiro passo de tudo, o mais importante, tenha a luz. Deus, ele foi lá, ele criou a luz. Por quê? Porque nada pode se fazer no escuro. Qual que é o nosso primeiro passo a seguir? A luz. Nós temos que ter a luz. E quem é essa luz? Essa luz se chama Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E ele fala, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Quem segue a Jesus, ele tem a luz. Primeiro passo a se seguir. Tenha Jesus em tudo. Entregue o controle de sua vida para Jesus. Deixe Jesus orientar a sua vida. Esse é o primeiro passo de tudo. O que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus. Por quê? Porque depois que você aceita Jesus, Jesus entra na sua vida, ele vai começar a mexer no passo número 2. O passo número 1 você faz, eu aceito o Senhor Jesus. Ele vai mexer no passo 2, no passo 3, no passo 4. E ele vai começar a colocar tudo em seu devido lugar e tudo em ordem. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez, não sei, você tem um problema na sua família. Se você colocar Jesus, Jesus vai consertar esse problema. Se você tem um problema financeiro, coloca Jesus. E Jesus vai consertar esse problema financeiro. Ele vai entrar, ele vai organizar. Não sei, talvez um problema de saúde, meu irmão. Você está com problema de saúde. E Jesus, ele tem vida. E vida em abundância. Às vezes você tem um problema. Nós temos problema. Todos nós, eu tenho problema. Só que eu aprendi uma coisa. Que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Nós precisamos de Jesus. Esse é o passo número 1. O passo 2, o passo 3, o passo 4, as coisas seguintes. Eu não sei qual é a ordem das situações. Eu só sei que eu preciso chamar Jesus
E esse é o começo de tudo. Esse é o início. O início é Jesus. Ele entra na sua vida. Quando ele entra na sua vida, é para dar vida. E vida com abundância. Glória a Deus. O primeiro passo é Jesus estar na nossa vida. Amém? Espero que o Senhor tenha falado contigo através desta palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.